gostaria de ler um trechinho do nosso Evangelho, para nós começarmos bem a nossa noite, bem acompanhados. Obrigada. Quem vai ler um trechinho do Evangelho? Agenda Cristã, Chico Xavier, escrito de André Luiz. Censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui a marca de aprovação. Não critique as pessoas gentis por parecerem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a presença de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quando estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho, no caminho daqueles que você ama. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntavam: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si o menino, o colocou no meio dele e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim quem mesmo recebe. Esse imenso carinho, com essa paz que nós recebemos com muito carinho do nosso companheiro Teixeira, a palestra conosco. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Muito bem. Hoje nós vamos abordar matemática e ela é um alerta frequente para todos nós. Código penal da vida futura. Via de regra,
nas palestras, nós tomamos o cuidado de abordar bem nitidamente a opinião, as instruções dos Espíritos, basicamente na codificação, para que não paire aquela dúvida se é opinião pessoal que está sendo colocada. E até mesmo por uma questão de tempo, palestra, 30, 40 minutos, nós temos que focar especificamente na ideia e nas informações que vieram para nós das obras básicas. Me perdoa, não é de praxe, mas nós temos tido algumas dificuldades com a vizinhança em razão do estacionamento. E agora vieram nos pedir que tem um carro parado bem na frente, um Fiat, placa OKK 7969. Por favor, obrigado, porque já está chegando para estacionamento, tá? Obrigada, desculpa. Perfeitamente. Muito bem. Esse tema, ele está colocado de maneira claríssima na obra chamada O Céu e o Inferno, no capítulo 7. Dentro desse capítulo, Penas Futuras, há um subitem, que é este, Código Penal da Vida Futura. Podemos dizer que ali existem 33 artigos, pontos, itens, sobre como que as coisas se sucedem conosco nesta vida, após o desencarne e nas vidas futuras. Porém, as nossas palestras se solidificam nesta obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos fazer uma leitura rápida aqui sobre esta situação. Começando com o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Primeiro versículo que aparece é Mateus, versículos 17 e 18, que diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Esta lei, os 10 mandamentos, é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Vamos ver quais seriam estas consequências. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Mensagem do bispo de Bordeaux, em espírito. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Seria somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa,
Pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido pelo perdão. Pedindo perdão para as vossas transgressões, estais pedindo a Deus o favor de sua graça, para não cairdes de novo no mesmo erro, assim como a força necessária para entrardes numa nova senda, numa senda de submissão às leis de Deus e ao amor, senda da qual podereis juntar a reparação e o arrependimento. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Item 21. O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus, os 10 mandamentos, que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada, a duração da falta fica subordinada, ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Porém, o simples remorso não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas e expiações, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para reparar o mal anteriormente praticado. Livro dos Espíritos, questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corpórea, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes possa induzir-se o gênero da existência anterior? Resposta: muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice seguro, porque as provas que o espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Assim, as vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e uma prova para o futuro. De sorte que o homem será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico, o avarento pela miséria, aquele que foi duro para com os outros pelo tratamento duro que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado.
céu e o inferno, capítulo 7, direto para o item 16, ou o artigo 16 dos 33 do Código Penal da Vida Futura. Vejamos, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Porém, o arrependimento apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta esperança e prepara a reabilitação. Porém, somente a reparação pode anular o efeito ou destruir a causa. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar ou tempo. Se o arrependimento for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, ou seja, após a morte, na vida espiritual, ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se noutra existência com as mesmas pessoas que ofendeu e em condições escolhidas por ele mesmo, para poder provar-lhes o seu devotamento, fazendo-lhes tanto o bem quanto o mal que havia praticado. Então, amados, do Evangelho, do Livro dos Espíritos e do céu ou do inferno, nós vamos ter a seguinte síntese: quando nós pegamos amar a Deus e ao próximo, não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar o que não nos pertence, não levantar falso testemunho, não mentir, não levar o nome de Deus em vão. Estas são as condições estabelecidas no Decálogo. No Decálogo estão estratificadas as leis, as normas, nossa para com Deus, nossa para conosco mesmo, nossa para com o próximo. O que Jesus nos diz? Nenhuma ovelha que o Pai lhe concedeu sob guarda se perderá. Então aí nós já temos a seguinte condição: não importa o que nós andamos fazendo contrária a essa determinação de Deus, nós para com Ele, nós para conosco, nós para com o próximo. Qualquer queda que tivermos cometido nesta senda da retidão da lei de Deus, nós teremos, sob os auspícios do governador da terra, que é Jesus, uma oportunidade de reparar. Onde? Qual é o modelo
Qual é a norma, qual é a regra para esta reparação? Código Penal da vida futura. Primeira condição: nos arrependermos. O que é o arrependimento? Aqui, nos nossos grupos de estudo, e mesmo quando terminamos palestras semelhantes a esta, algumas pessoas nos procuram após as palestras e no grupo de estudos levantam imediatamente a mão e questionam: mas espera aí, e o perdão? Não é o próprio Jesus que diz que nós devemos perdoar aquele que nos fere? Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, querendo dizer ao infinito? Amados, não confundamos perdão, que é o esquecimento da falta que alguém tenha cometido contra nós, com arrependimento, que é outra coisa. É outra coisa. Então, o que é o arrependimento? Mudança de rumo. Olha só, Jesus diz a um paralítico: teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus e saduceus, confabulando entre si, a criticar Jesus sobre aquela fala dele. E ele então pergunta: o que seria então mais interessante? Dizer que os pecados estão perdoados, ou falar para ele que ele está curado? Então você está curado, levanta e anda, vai embora. Mas dá uma advertência: não tornes a pecar, para que algo pior não te suceda. Que é esta informação? Mude o jeito de pensar, sentir e agir. Arrependa-se do que você fez antes para chegar nesta situação. Arrependa-se, mude, porque senão algo pior pode te acontecer. E invariavelmente Jesus dá esta orientação. Invariavelmente. Então o arrependimento não é perdão. Perdão é quando nós, de coração aberto e livre, desculpamos a nós próprios por erros ou falhas que tenhamos cometido contra nós mesmos, ou limpamos o nosso coração, esquecendo a falta que alguém cometeu contra nós. O arrependimento é quando nós tomamos consciência do mal que causamos a nós, do mal que causamos ao trem, e sinceramente nos arrependemos de ter feito aquele mal e movemos forças hercúleas para não voltar a cometer aquele erro, aquele mal. Isto é o arrependimento. Agora, saindo do arrependimento, diz a espiritualidade que são 3 pilares. Este é o primeiro. Mas está nos dizendo aqui a entidade para não confundirmos arrependimento com remorso. Arrependimento é o que nós acabamos de dizer. Onde Deus gravou as suas leis? Na nossa consciência. Ou, por outra, na resposta dos Espíritos, na consciência do homem. Então, a nossa consciência nos mostra que estamos errados
nós nos arrependemos do erro e imediatamente nos reposicionamos, mudamos de caminho, mudamos de atitude. O remorso não. Remói o problema sem arrepender. Fica só remoendo o problema. E mais, via de regra, o remorso acontece quando nós somos pegos no flagra. Quando nós somos desmascarados, e aí vem aquele sentimento de grande humilhação perante aqueles que tomam ciência do nosso erro, da nossa falha, e aí a gente fica remoendo aquela dor em cima da culpa. Então, remorso é culpa remexida sem sair do lugar, sem mudar de atitudes. Arrependimento é ciência, consciência do erro cometido com mudança de curso. Um é proativo, otimista, progressista, evolucionista. O outro é estacionário, é sofrer pelo sofrer. Expiação. Expiar é posicionar-se no lugar do outro, para sentir aquilo que o outro sentiu. Expiar é botar para fora algo necessário que nos machuca. E uma terceira designação, expiar, é quitar-se com aquele ao qual se feriu, ou consigo próprio, se foi a si mesmo que se feriu. Reparar, observemos que toda palavra, ela tem um sentido muito profundo. Nós falamos a necessidade da reparação. Vou fazer aqui um exemplo. Suponhamos que este livro aqui seja uma pessoa que eu convenci que eu a amo, que eu gosto dela, que ela pode confiar em mim, que eu não vou traí-la. Acontece que não era verdade. Eu apenas estava querendo conquistá-la, cativá-la. E quando eu consigo, eu passo uma rasteira e ela cai. Eu cometi uma ação. Ela caiu, eu olhei, tudo bem, você fica caído aí, que eu vou fazer outras ações. Só que quando eu começo a andar, a minha consciência me chama a atenção que uma das 10 leis é que eu não devo trair a confiança que me foi depositada por um irmão de Jordão. Esta minha consciência faz com que eu me arrependa, verdadeiramente eu me arrependa. E aí eu percebo, estudando a doutrina espírita, que tem uma palavra que se chama, como? Reparação. Reparação. Aí eu dou uma repara.
Ação: levanto quem eu derrubei. É isso que essa palavra quer dizer. Eu estava lá na frente, eu retornei, paro naquele lugar aonde eu não cometi atos corretos, eu cometi atos incorretos. Aí eu paro ali, porque como eu cometi, eu não aprendi a lição, e eu cometo uma ação. Eu reparo a ação que eu mesmo tinha feito. Isto é reparação. Vamos ver. Acredito que a maioria aqui, salvo raras exceções, a quem eu peço licença, conhecem duas obras de Emmanuel. Uma é chamada Há 2000 anos e outra é chamada 50 anos depois. Há 2000 anos, Emmanuel envergava a figura de um senador romano, Públio Lentulus, homem poderoso, belo, altivo, firme, duro nas suas posições. Este homem, ao fazer uma viagem com sua família, vai para uma terra ocupada. E dentre vários povos que estavam ali, um dominava aquela região em termos de quantidade. Esta terra, sob o jugo romano, tinha ali como povo subalterno os judeus. Ao descer no porto e pegar uma carruagem, um jovem judeu, rebelde contra aquela opressão dos romanos, resolve fazer um gesto para demonstrar a sua rebeldia. Pega uma funda, coloca uma pedra na funda, roda e joga esta pedra, pega na carruagem aonde estava o senador com a sua família. Um jovem inexperiente, desses nossos aqui, cheios de vigor, querendo corrigir todas as imperfeições do mundo, às vezes, de uma maneira um tanto quanto atabalhoada. Este jovem é mandado ir preso pelo senador. O pai do jovem, um comerciante, vai até o senador, suplica em lágrimas: é o meu filho único, devolva o meu filho, eu me responsabilizo por ele, não mais permitirei que ele ande sequer sozinho pelas ruas, estará sempre sobre a minha vigilância. Fez isso no ardor da juventude, sem prestar atenção no que estava fazendo, e afinal, sem querer defendê-lo, não chegou a causar ferimento em ninguém. Mas o senador, inflexível, ele servirá de exemplo para todos, que todos conheçam o meu poder, e separa o filho do pai, mandando o filho para a escravidão. Transcorre a narrativa de há 2000 anos, e durante tantos sofrimentos pelos quais passa o senador altivo, duro, inflexível, tem um encontro com Jesus, que diz a ele: depois de tantos males causados a ti e ao próximo, tens a oportunidade de refazer o seu caminho.
Começa então pequenas transformações neste homem, e ao final da vida termina cego, e é morto no vulcão Vesúvio. 50 anos depois, após ter verdadeiramente se arrependido, vem uma segunda etapa, chama-se expiação. O que é a expiação? Colocar-se no local do outro para saber como foi a dor do outro. Como é que volta aquele pomposo senador? Escravo, Nestório, escravo judeu, um senador romano retorna escravo judeu. Para quê? Para sofrer por sofrer? Não, para aprender a dor do outro. E ele tinha um filho, um único filho, que foi tirado dele e mandado para ser escravo em outro lugar. Olha que interessante. A expiação, que aqui no Evangelho e no Livro dos Espíritos se chama castigo, não é castigo do ponto de vista vão. A expiação é a oportunidade de nós sentirmos em nós o que nós fizemos os outros sentirem. Por exemplo, quando a escrava do senador Públio, Edelívia, sua esposa, quando a escrava falava para ele destas coisas, sabe o que ele fazia? Gracejos. Ele ria, ele zombava, ele fazia piadinhas, como muitos de nós até hoje continuamos fazendo, imaginando que nós podemos zombar da palavra e da orientação de Deus, impunemente, fazer gracejos, fazer piadinhas, sorrisos de mofa. Como disse Jesus muito bem, ai de vós que rides. Amados, nestas circunstâncias, nós podemos verificar algo extraordinário dentro destas duas obras. Todo o conjunto está aí: arrependimento, expiação, reparação. Mas para quem não leu essas duas obras, tem uma outra obra extraordinária, que esta eu tenho certeza que praticamente a maioria já leu ou assistiu o filme. Chama-se Nosso Lar. André Luiz. André Luiz, um médico grande na sociedade do Rio de Janeiro, intelectual, portentoso, desencarna através de uma enfermidade que, após 2 cirurgias, ele não suporta e desencarna. Fica 8 anos num local
que a obra chama de umbral. Traduzindo para o Evangelho, onde haverá prantos e ranger de dentes. Depois de 8 anos, ele, após sofrer dores morais e físicas atrozes, clama a Deus com uma coisa extraordinária chamada oração, associada a uma outra sem a qual, segundo o Evangelho, não tem sentido: a oração com humildade. A oração com humildade, após 8 anos de sofrimento, traz a André Luiz o socorro. André Luiz passa então a conviver em nosso lar. E olha que interessante. Um dia, já recuperado e trabalhando nas câmaras de retificação, André Luiz sente um desejo incontido de entrar numa ala, a ala que abrigava espíritos femininos. Ele não sabia identificar por quê, mas algo o levava até lá. Ele pede permissão e vai para esta ala. Ao chegar, se depara em um cômodo com uma mulher extremamente sofrida, muito sofrida, cega, que ele reconhece como tendo sido uma antiga empregada da casa, com a qual ele teve relacionamentos não nobres, levando-a, depois de expulsa da casa, ao meretrício. Nesse ponto, André arrepende-se e diz a ela que a partir daquele instante ela passava a ser sua irmã, estaria sob os seus cuidados e dela iria zelar com todo carinho e devoção. Nós temos na doutrina espírita, nas obras básicas e nas obras complementares, todas as informações necessárias a verdadeiramente nós compreendermos por que é que nós estamos aqui, quem nós somos, por que sofremos, porque sofremos às vezes desde o útero materno. Num desses estudos, como às vezes acontece, estava presente uma pessoa de uma igreja evangélica aqui de Palmas. E quando nós terminamos a palestra, essa pessoa me procurou, fez alguns comentários e disse que essas circunstâncias de crianças chegarem ao mundo
cegas, surdas, mudas, aleijadas, loucas, idiotas. É porque Deus quis assim. É preciso, ainda que nós respeitemos amplamente todos os posicionamentos nobres, valorosos, é preciso nós refletirmos que Deus é infinita bondade. Deus é infinita justiça. Deus é infinita misericórdia. Não é possível imaginarmos que a infinita bondade, a infinita justiça, a justiça mais pura que se possa imaginar, tenha deliberado que do ventre de uma mãe pura nasça por primeira vez, sem nunca ter feito absolutamente nada contrário às suas leis, porque nunca viveu antes, nunca viveu as suas leis, nasça um louco, um débil mental, um tetraplégico, ao passo que na casa vizinha de uma família sabidamente corrupta, má, despótica, tiranos, Deus mande filhos perfeitos. Amados, a doutrina espírita, quando nos chama a atenção para as grandes reflexões da vida, é para que de fato a gente abra a nossa mente e os nossos corações, primeiro para o infinito amor, bondade, misericórdia e justiça de Deus. Segundo, para compreendermos que devemos aplicar, tanto quanto as nossas forças nos permitam, e acima das nossas forças, pensamentos, atitudes e palavras para cumprir a sua lei. E terceiro, se falharmos em algum ponto, tenhamos certeza absoluta que a misericórdia de Deus nos acolhe em outras oportunidades, através do nosso arrependimento, colocando-nos no lugar do outro para sentir as suas dores, pela expiação e reparação. E a reparação é fazer o bem àquela mesma pessoa ou grupo de pessoas às quais fizemos o mal na mesma proporção. Isso é o que diz o Código Penal da Vida Futura. Convido todos, se ainda não leram, a lerem o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, todo ele, mas especificamente esses 33 artigos do Código Penal da Vida Futura, hoje, antes de dormir. E aqueles de nós que já lemos, vamos refazer a leitura, porque é sempre proveitoso compreendermos os desígnios de Deus para nós, seus filhos amados.
Muito obrigado pela atenção de todos aqui presentes dos dois planos da vida. Agradecendo o nosso companheiro pela palestra esclarecedora da noite. Minha querida Mãe Imaculada, como foi difícil, Mãe, compreender o meu novo estágio. Eu estava e ainda continuo muito atrasado no aprendizado espiritual. Deixei de fazer tantas coisas boas para mim e para todos que estavam à minha volta. Mas, graças às orações e à intercessão dos bons amigos, fui acolhido, tratado com muito amor e carinho, e que me fez compreender melhor a vida nova. Foi através de mãos amigas que estou conseguindo caminhar para a luz e para a paz. Mãe, eu te amo muito, e muitas vezes eu não soube me expressar. Agora compreendo que somente queria o bem para mim. Eu hoje olho tudo com os olhos do amor e da compreensão. Estou estudando para que em nova etapa não vacile tanto. Deixo-te, Mãe, o meu carinho, peço suas bênçãos e que Deus te proteja sempre. Seu filho, em fase de crescimento, Gustavo Arruda Teixeira. Queridos familiares, eu estou aqui, feliz da vida, passando uma mensagem para todos. Sempre pensamos que nossos dias são iguais, mas não são. Mesmo que estejamos na rotina diária, trabalhamos, estudamos, conversamos, comemos, fazemos tudo para o nosso bem-estar físico. Na realidade, deixamos de prestar atenção nas pequeninas coisas. Devemos orar sempre e nos esforçar para nos aproximar de Deus. Para nos aproximarmos de Deus, devemos amar. Parece fácil, mas não é. Todos temos os nossos defeitos, mas para nós, os defeitos do próximo são os maiores. Mas não é assim. Nós tapamos os nossos olhos, ouvidos e deixamos somente a boa fala. Deixamos somente a boca falar. Não analisamos nós mesmos, só queremos analisar o nosso próximo. Queridos familiares, não podemos nos esquecer que a vida continua e que a morte não existe. Então temos que ser irmãos e nos colocar no lugar do outro. Será que não faríamos pior se o problema dele fosse conosco? Então, meus queridos familiares, vamos amar, porque aqui vamos receber da mesma maneira que doamos. Um grande beijo a todos. Luana da Luz Xavier. Lívia, minha neta, aqui nesta noite, todo feliz da vida, quem está te passando uma mensagem é seu avô, Sebastião Machado da Rocha. Nossa, minha neta, já faz um bom tempo que vim para cá. Se eu disser que foi tudo mil maravilhas, estou mentindo. Não foi fácil me encontrar. São tantos pontos em que nos perdemos, mas graças a Deus a história mudou. E por isso estou aqui te passando esta mensagem. Todos acreditam que são bons, mas na realidade, nossa mente não para de funcionar. E muitas vezes tropeçamos nela. Fazemos 1000 planos, queremos ajeitar tudo a nosso modo e aí nos perdemos, pois às vezes magoamos aqueles que nos amam. Mas tudo é aprendizado e eu estou aqui para aprender sempre. Querida neta, não espere que tudo chegue até você. O aprendizado é necessário. Estudo é valioso. E não se esqueça que o Evangelho deve ser estudado e aplicado para não caíres no mesmo erro que eu cometi.
Não tenha medo dos momentos difíceis. Também são lições grandiosas. Querida neta, eu estou ótimo. Espero que esta mensagem encontre a todos com vontade de crescer. Um grande abraço, seu avô, Sebastião Machado da Rocha. O quê? Acha que morrer está tudo bem? Que nada. Fazemos tantos compromissos que não conseguimos dar conta. Queremos abraçar o mundo, desejando tudo para nós, e nem sequer olhamos ao lado para ver se meu vizinho precisa de algo. Fechamos as portas e janelas da nossa casa e deixamos o resto para fora. Nem sequer pensamos que com essa atitude também trancafiamos o nosso coração à chave. Meus queridos familiares, meu filho Antônio, pense nisso. Resolva olhar ao lado. Abra o coração e não aponte para ninguém. Todos temos telhados de vidro. Vamos todos praticar o bem e doar amor. Isto sim é que realmente nos faz falta quando chegamos aqui. Deixo um grande abraço para todos. Lila Martins de Freitas. Quem for dono das mensagens maravilhosas da noite, pegue na livraria com os nossos companheiros. Lembrando que as mensagens vêm só corroborar o que o nosso palestrante falou a respeito do nosso código de ética, código penal, espiritual. Está tudo na fala dele, está tudo nas mensagens dos nossos próprios entes queridos. Vem até nós, através da comunicação maravilhosa da mediunidade, nos alertar para que mudemos o nosso comportamento enquanto aqui estamos, para não termos surpresas do outro lado, porque a vida continua. Nosso comportamento, nossa alegria cristã. Página 12, número 45. É isso? Oração de São